mais essa oportunidade nessa noite de poder estar uma vez mais aqui cooperando com toda a igreja. Deus abençoe as pastores da igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui uma vez mais, glorificando a Deus com toda essa igreja. Agradecer a pastora Margarida, o pastor Augusto. Glória a Deus. Deus possa abençoar os mesmos, né? O pastor Augusto nunca fica velho, né? Sempre jovem. Glória a Deus. Abençoe a pastora Margarida. Que o Senhor Deus possa abençoar. Não está cheiroso e chique. Eu que saí correndo do trabalho, né, irmão? Cheguei aqui todo bagunçado do cabelo, passei a água ali para melhorar um pouquinho. Pastor, não, pastor, já veio aqui todo no padrão, né? Deus abençoe aos pastores. Isso só faz a gente querer voltar a esta casa. Você tem pastores que você pode abraçar, que você pode dialogar. Já percebeu que tem gente, tem pessoas que a gente faz questão de estar perto? Então, os pastores dessa igreja, a gente faz questão de estar perto. Vamos para a palavra de Deus que está registrada no livro de Isaías, capítulo 6. Fique tranquilos, porque a mensagem é bem curta. A mensagem nova não pode prolongar muito, senão erra, né? Então vamos devagarzinho. Prega hoje, prega de novo amanhã, aí depois. Daqui a pouco está uma mensagem de congresso, né? Glória a Deus. A gente vai caminhando com os pregadores, ensinadores, vai aprendendo, igual a minha mãe usa a expressão coloquial, vai aprendendo os macetes. Isaías capítulo de número 6, o versículo 1 em diante. Que Deus abençoe a toda a igreja, os irmãos presentes. Quero agradecer a paciência dos irmãos para comigo. Quem trabalha de vigilante ou de portaria depende muito do parceiro chegar para a gente se dispensar. Se ele não chega, se você sai, é abandono de trabalho. Então hoje o parceiro atrasou um pouco, imprevisto, ele não costuma fazer isso, mas eu louvo a Deus que ele conseguiu chegar e eu cheguei aqui para dar glória a Deus. Irmãos, eu viria de qualquer jeito, nem que seja na hora do final para receber a bênção apostólica, mas eu viria para honrar o compromisso. Poderia logo estar pregando, não tem nenhum problema, sem sentar para ouvir e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: e eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Quem tem assento, sente dando melhor glória que você puder. Se você der muita glória, eu vou ser rápido. Se der pouca glória, eu vou até meia-noite. Brincadeira. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Quando eu abro a Bíblia aqui no livro de Isaías, falando a respeito deste tão grande profeta, que é considerado profeta messiânico, que muitas vezes falou diretamente acerca do Messias, de como ele haveria de vir, de como ele
estaria sobre essa terra apregoando e anunciando o reino dos céus. O profeta Isaías, ele esteve profetizando no reinado do rei Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, tudo isso pelo reino de Judá ou reino do sul. Quando eu falo a respeito desse grande profeta, eu vejo no capítulo de número 6 a chamada de Deus para com ele. Todos que são chamados vai ter um encontro ou vai experimentar o que eu chamo de sobrenatural. Se você não viu ainda o sobrenatural, se prepare para vivenciar na sua vida. E antes que eu comece a pregar, eu faço questão de ressaltar mais uma vez: só vai ver milagre, só vai receber milagre quem está pronto para ver o sobrenatural de Deus. Milagre, cura, porta aberta, coisas acontecendo em outras dimensões, não é para gente comum, é só para gente que anda com a cabeça no céu. E se você analisar bem Isaías capítulo de número 6, você vai perceber que o texto começa com uma negativa. Não começou com algo bom, começou o chamado dele com uma negativa, porque o versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que Uzias era familiar do profeta Isaías, era um parentesco. Então, quando a Bíblia diz que Uzias morre, está dizendo que Isaías tem uma perca na sua vida. Então, o seu chamado não começa com ganhos, não começa com vitórias, começa com perda. Mas percas na nossa vida não significa que você tem que desesperar, não significa que é o ponto final, significa que tem algo de Deus reservado para a sua vida. Porque no ano em que morre o rei Uzias, é que a Bíblia diz que Isaías, no versículo 1, o texto continua dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, eu vi ao Senhor assentado no mais alto e sublime trono. No ano que ele perdeu, que começou com derrota, com fracasso, é que ele vai ver o Senhor. Porque na íntegra o rei era parente dele. Então quando ele perde aqui na terra, é que ele olha para cima. Aprenda, quando você olhar aqui para baixo e ver que tem só fragilidade, dificuldade, é Deus falando para você olhar para cima, é Deus mandando você olhar para o céu, é Deus mandando você fixar os seus olhos para cima, porque teu milagre não está embaixo, o teu milagre está em cima. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele vê primeiro ao Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Perceba que Isaías tinha tudo para ver o trono primeiro, mas a Bíblia diz que ele vê primeiro o Senhor. Ele não vê o trono, ele vê primeiro o Senhor. Porque tem gente, irmãos, que os seus olhos não estão no dono da bênção. Tem muitos olhos por aí que estão fixados apenas na bênção, quando na verdade você tem que fixar os seus olhos no Senhor, no abençoador, no dono do milagre, no dono da bênção. Tira os seus olhos das coisas, tira os seus olhos daquilo que você quer conseguir, coloca primeiro em Jesus. Porque se você tiver Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Se é acrescentado, é porque você recebeu algo que completa. E se é algo que completa, o que vem só acrescenta. Porque significa que quem recebe Jesus
é suficiente para a sua casa, é suficiente para a sua igreja, é suficiente para teu ministério, é suficiente para a tua vida. Mas eu vou liberar uma palavra do céu. Vai vir mais coisas aí para a tua vida, para acrescentar a sua fé, para acrescentar o teu ministério, para expandir a sua família e para que você continue glorificando o nome de Jesus. A Bíblia diz que Isaías vê primeiro o Senhor, depois ele vê o trono. Porque não é pecado você olhar também para alguma coisa e desejar, projetar, querer alcançar, desde que primeiro você veja o Senhor. Isaías vê primeiro o Senhor, depois ele vê o trono. Depois que você vê o Senhor, aí você pode almejar, chegar a uma empresa, alcançar uma faculdade, ver a família restituída, ver o teu sonho virando realidade. Quem vê Deus em primeiro lugar pode ver o milagre chegando na sua vida, porque é permitido você alcançar, é permitido você enxergar. Se você enxergou, se prepara para tomar posse do milagre. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Isaías, ele não vê só o Senhor, ele não vê só o trono, ele vai ver serafins. E a Bíblia diz que ele vê esses serafins com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Se você atentar para o versículo de número 2, a Bíblia diz: os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os serafins estavam escondendo os pés e estavam escondendo o rosto, porque na parte A do versículo 2 diz que eles estavam acima do trono de Deus. Em uma outra tradução, na tradução NVI, diz que eles estavam ao redor do trono de Deus. As duas versões estão certas, porque na íntegra o que o autor está nos dizendo é que os serafins estavam próximo ou ao redor do trono de Deus. E quem está próximo de Deus, ele não quer aparecer, ele quer que Deus apareça na sua vida, ele quer que Deus apareça na igreja, ele quer que Deus apareça na sua frente. Mas tem muita gente por aí que, se ele não aparecer, ele fica triste. Se não tiver a foto dele no cartaz, ele não fica feliz. Se ele vê que está pregando, ele desanima. Só que quando eu olho para a passagem das 10 virgens, não eram 10 noivas, eram 10 virgens. Tinha noiva, tinha as virgens e tinha o noivo. Mas aparece as 10 virgens, aparece no texto o noivo, mas não aparece a noiva, porque aparecer não é você, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que aparece? É Jesus Cristo na tua vida. Por isso, levante a mão direita, levanta a mão esquerda e glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a sua mão direita, coloca no ombro do irmão da direita e coloca no ombro dele. Levanta a mão esquerda, coloca no ombro mão da esquerda, chacoalha ele para, se ele dá glória a Deus, fala para ele: ei, quem tem que aparecer hoje aqui não é você, meu filho, não é você, bonitinha. Quem tem que aparecer aqui hoje é Jesus Cristo. Deixa ser o meu ministério na tua vida. Levante a mão e glorifica. Levante a mão e glorifica o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os serafins estão olhando um para o outro no versículo número 3 e clamando um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estão olhando para
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não entendeu ainda? Se ele estivesse falando de Deus, eles estariam diretamente falando para ele, ele é santo, mas não, eles estão olhando um para o outro e falando, santo, santo. Sabe o que eles estavam falando? Você não é santo, santo é ele. Você não é grande, grande é ele. Você não é poderoso, poderoso é ele. Os serafins estavam reconhecendo a santidade e a grandeza daquele que está sentado no alto e mais sublime todo. Apenas reconhecer que quem faz é Deus, quem usa é Deus, quem liberta é Deus. Você é só vaso e depende ainda de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Isaías está dentro do templo, porque o versículo 4 diz que ele percebe que os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. A Bíblia Sagrada nos informa que quando Salomão gastou aproximadamente 13 anos para edificar o templo de Deus, a Bíblia diz que enquanto ele está levantando o templo, não se ouviu barulho de serrote, não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de pedra sendo edificada em cima da outra, mas o templo estava sendo levantado. E a Bíblia diz que depois de 13 anos, Salomão vai inaugurar o templo em honra ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai prestar um grande sacrifício. E naquele dia que ele vai prestar um grande sacrifício, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. Uma fumaça pairou no templo, a ponto de a Bíblia dizer que os sacerdotes não podiam ministrar perante o Senhor. Numa outra versão diz que os sacerdotes, eles caíram ao chão. Por que eles caíram ao chão? Porque a glória de Deus, que se manifestou uma espécie de fumaça. No original, a palavra glória de Deus significa cavote, e cavote significa peso. Foi aí que eu entendi por que os sacerdotes caíram. Se a fumaça que apareceu no templo era a glória de Deus, e glória de Deus é cavote, e cavote é peso, então quando a glória de Deus apareceu, a glória de Deus empurrou o sacerdote para baixo. Porque quando Deus opera, quando alguém canta, quando alguém prega, Deus derrama poder, Deus cura, Deus salva, não é para essa pessoa inchar, não é para empinar o nariz, é para descer mais na presença de Deus, é para subir mais na presença de Deus. Tem uma fumaça aqui nesse templo nessa noite, tem fumaça de glória aqui nessa noite. Quando você está no meio da fumaça, você não vê ninguém, mas você vê Deus, você vê a glória. Você vai desaparecer hoje e vai ver Deus, e vai ver Deus. Sabe por que tem muitos, pastor? O Bernardo, sabe por que tem muita gente aparecendo? É porque não tem fumaça. Porque se tiver fumaça de glória, todo mundo desaparece e o Eterno aparece. Eu quero profetizar que a fumaça do céu está entrando aqui. O teu eu desaparece, tua roupa de marca, o teu carro, o teu pico empinado, o teu nariz, e só Deus seja glorificado. Deixa ele aparecer, deixa a glória te tomar, deixa a glória te envolver. Quem recebe, levanta a mão e glorifica. Quem adora, levanta a mão e exalte. Porque a glória de Deus está te envolvendo nessa noite. A glória de Deus está jogando alguém para baixo para se humilhar na presença dele. Quando Isaías vê a glória de Deus, a Bíblia diz no versículo de número 5 que ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábios. Eu vou repetir para você da glória de Deus. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Aí ele continua dizendo: e habito
no meio de um povo de impuros lábios. A pessoa que é avivada, que recebe Deus, a pessoa cheia de Deus, ele não vai olhar para a vida dos outros, ele não vai olhar para o erro dos outros, ele vai olhar primeiro para si. Isaías, quando recebe um avivamento, ele olha primeiro para si e fala: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ele não olha para o defeito do outro, para a igreja do outro, para a falha do outro, ele olha primeiro para si, porque quem recebe Deus de verdade não quer olhar para a vida de ninguém, ele quer olhar e tentar melhorar na presença de Deus. E agora o negócio está ficando complicado, porque as pessoas que desviam, que nunca aceitam Jesus, querem nos evangelizar. Nunca frequentou um culto de evangelismo, nunca frequentou uma escola dominical, nunca frequentou uma escola teológica, e eles querem falar como se tivesse propriedade. O crente vai falar no Facebook, quem nunca foi crente, quer dar lição de moral em crente, irmão. Fala, você é isso, porque isso e aquilo, ó, baixa a bola, porque a igreja ainda anda com autoridade, com a palavra. Essa igreja tem autoridade para falar a palavra. E tem muita gente por aí que não quer vir para a igreja por causa da sua cosmovisão, pela sua verdade, ou acha que é verdade, para mim que não passa de mera coincidência, ou de apenas opinião própria. Porque tem gente que fala: não vou para a igreja porque ainda não consigo fazer isso e isso. Não vou para aceitar Jesus porque ainda não consigo ficar firme, não parei não larguei do cigarro e nem da bebida. Não vou para a igreja ainda porque ainda não sou perfeito. Quem falou que para vir para a presença de Deus tem que ser perfeito? Deus fez com que Isaías olhasse para o céu. Sabe o que faz você mudar? Você melhorar é olhar para o céu. Quem faz a obra não é você, não é eu. Quem faz a obra é Deus. Venha e quem vai te transformar é Deus. Aleluia. Isaías não olhou para o erro do outro, ele olhou primeiro para si. Não adianta querer que alguém melhore, você falar para alguém melhorar, sendo que você não procurou melhorar em você. Não adianta você ministrar em alguém para falar para ser cheio, se você não é cheio. Não adianta ministrar cura, se você não é curado. Primeiro a receber tem que ser você. O primeiro a ser cheio tem que ser você. Isaías olha primeiro para si, depois ele olha para o povo. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu a sua pecaminosidade, ele reconheceu o seu pecado, e depois olha para o povo. Ele falou: eu sou o primeiro pecador aqui, mas eu habito também no meio de um povo de impuros lábios. Ele soube reconhecer a sua fraqueza, a sua limitação. Eu falo isso com propriedade, com muita humildade, pastora Margarida. Eu sei que por esse altar já passou muitos pregadores melhores do que eu, com voz tremenda, com unção, com mistério, com revelação. Eu reconheço que eu talvez seja o mais limitado. Eu reconheço que eu sou o menor, mas eu também caminho com Deus esses pregadores, com Deus essa igreja. Quem reconhece Deus apela, quem reconhece a sua fraqueza, Deus. Olha para cá, a Bíblia diz que quando Isaías reconhece, a Bíblia Sagrada diz que um dos serafins voou trazendo na sua mão uma brasa tirada do altar com uma tenaz. Eu vou repetir, versículo de número 6. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olha, mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão, diga comigo, na mão, uma brasa viva. Agora eu vou repetir aqui, que tirara do altar com uma tenaz, diga comigo, tenaz. Tem alguma coisa a ver mão com tenaz? O que tem a ver aqui, irmão? Mão com tenaz. Para levar para Isaías, a Bíblia diz que os serafins tirou do altar com a tenaz.
Mas para levar para Isaías, ele leva na mão. Do altar ele tira com batenais, uma espécie de apá pequeno. Ele tira do altar, a brasa do altar com batenais. Ele não tira com a mão, ele tira com batenais. Mas para entregar para Isaías, ele leva na mão. Para tirar do altar é com batenais. É com algo que o auxiliou. Porque do trono de Deus não sai nada fácil. Não é de qualquer jeito. Tem gente que quer milagre, quer porta aberta, quer emprego, quer cura, mas dorme até o meio-dia, passa 24 horas na Netflix, não ora, não vem para a campanha, quando recebe quebra, você não vai receber nada. Porque plantar se não sai de qualquer jeito. É preciso auxílio da oração e do clamor e do jejum. Você que está derramando lágrimas, você está tirando hoje algo do trono de Deus. Deus está se manifestando na tua vida porque você está sendo auxiliado hoje pela oração, pelo clamor, pela glória. Cada glória que você dá aqui é os serafins lá colocando batenais e tirando brasas do trono. Você não tira algo do trono de qualquer jeito, é com gemidos, é com lágrimas, é com sofrimento. Não sai de qualquer jeito, senão você não vai valorizar, senão você não vai adorar, senão você não vai permanecer. Algo do trono não sai de qualquer jeito, é com sofrimento, é com lágrimas. Os serafins tiram do trono com batenais, brasa de fogo. Mas quando ele leva para Isaías, ele leva na mão. Quem que leva algo na mão, irmãos, a não ser garçom? O serafim tira do trono e está servindo Isaías. Porque tudo que sai do trono não é para ficar só para mim, é para compartilhar com a igreja, é para compartilhar com o povo de Deus. Eu fico olhando muita gente aí, irmão, quando Deus dá uma revelação, dá um hino, dá uma pregação, fala: minha pregação, meu carro, minha casa, meu hino, tudo que Deus te dá não é seu, é da igreja, é da obra, é para tua família. Diz que tem gente que não recebe nada, que é só para ele. O serafim tirou do trono, mas serviu Isaías com a brasa nas mãos. E a Bíblia diz que com aquela brasa o serafim tocou a sua boca. Por que não tocou a mão do profeta? Por que não tocou a cabeça do profeta? Por que não tocou a brasa nos pés do profeta? Por que tocou a boca? Porque da boca saem verdades e mentiras. Porque é a boca que vai definir se você é homem ou mulher de Deus essa noite. Sabe por que o serafim tocou a brasa na boca de Isaías? Porque tem boca que só sai fofoca. Tem boca que só sai palavrão. Tem boca que só sai reclamação, murmuração, vida alheia. Só que hoje tem brasa para purificar teus lábios. Ao invés de ficar falando coisas que não agradam, que não edifica, fala o que edifica, fala eu sou vencedor. Pregador vai estar dando tudo errado, a porta está fechada. É a tua boca que decreta se você é vencedor ou derrotado. Sai daqui hoje purificado, falando: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Usa a tua boca para a glória de Deus. Usa a tua boca para edificar. Usa a tua boca para abençoar. Tem brasa de Deus queimando a boca aqui essa noite. Você vai sair com o fogo da tua boca. Isso aqui é palavra profética. Vai sair uma espada da tua boca. Nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida, porque é uma palavra de vida na tua boca. Chega no teu ar, profetiza vida, profetiza milagre, porque tem brasa hoje. Olha para cá. A Bíblia Sagrada diz que depois que essa brasa tocou a boca do profeta, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado purificado. Primeiro Deus trabalhou na vida de Isaías, para depois trabalhar na vida do povo ao seu redor. A mudança primeiro é em você, para depois Deus fazer através de você. Pregador,
mas Deus quer abençoar a minha casa, o meu patrão, o meu vizinho quer, mas primeiro Ele quer abençoar você, transformar você, edificar você, mudar você, abençoar você, para depois abençoar outros através de você. Recebe essa palavra com a mão levantada, porque o processo de Deus, o trabalhar de Deus, primeiro é na tua vida, Ele te abençoa primeiro, para depois abençoar os seus. Primeiro Ele te purifica, para depois purificar outros. Primeiro Ele te levanta, para depois levantar outros através de você. Por isso, levanta a mão da glória, levanta a mão e glorifica, fica de pé adorando, fica de pé dando glória. Se tem glória da glória, se tem aleluia. Se tem glória, vai dando glória. Se tem aleluia, vai dando aleluia. Meu Deus, primeiro está fazendo em você, para depois fazer através de você. Os pastores aqui são mais experientes do que eu sou novo. Embora nasci no berço evangélico, mas só agora a gente amadureceu, 38 anos de idade. Agora que Deus está soprando o nome, o ministério está a caminho, né? E assim a gente vai crescendo. Mas antigamente eu não entendia, eu achava que Deus estava demorando para fazer, para me usar. Ninguém me convidava, nem na minha igreja eu pregava. E eu achava que Deus estava demorando. Aí hoje eu entendo, Deus queria trabalhar primeiro em mim, fazer em mim, me estruturar, me abençoar, para que depois outros fossem abençoados através de mim. Aprenda a esperar, aprenda a ter paciência, pelo amor de Deus. Deus não demora, Ele chega na hora certa. Se não chegou ainda, é porque Ele está produzindo algo grande para a tua vida. Primeiro Ele quer tirar uma coisa que vai atrapalhar o milagre. Primeiro Ele está fazendo um processo por completo na tua vida, tirando o olho gordo, a inveja, a falta de perdão, para que lá na frente você ensine outros a perdoar, você ensine outros a repartir, você me diz para que outros sejam cheios, porque hoje você é cheio. Levanta a sua mão para cima, fechado os seus olhos, dando glória. Fecha os seus olhos e dê glória, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ele está tirando todo o atrapalho, tudo aquilo que falta ainda, Ele está tirando. Fica tranquilo. Eu não venho aqui pregar doutrina. A igreja tem pastora. Quem sou eu para vir aqui? Eu não sou disso não, meu negócio é Bíblia. Mas Deus está trabalhando em você, está tirando alguma coisa aí que está me pedindo o teu milagre. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é falta de abraçar o irmão, às vezes é falta de ouvir mais. Eu não sei o que é que está atrapalhando o teu milagre, mas Deus está trabalhando em você nessa noite, para depois trabalhar através de você. Aleluia, vai dando glória, vai dando glória. E o profeta termina dizendo que depois ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele se manifesta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que a pastora Margarida e o pastor Augusto estão aqui ministrando? Sabe por que eles estão aqui pastoreando? Sabe por que eles estão aqui intercedendo? Porque eles se colocaram à disposição de Deus. Deus não abençoa ninguém para ficar de braços cruzados. Deus não abre porta para você sumir da igreja. Deus não cura para você mudar para o outro lado do planeta e nunca mais voltar aqui. Pelo contrário, Deus só abençoa para você voltar. Deus só abre porta para você ofertar. Deus só se capacita para você instruir. Se prepara, porque todos aqueles que se colocam à disposição da obra, sai daqui curado, sai daqui abençoado, sai daqui com milagre, porque Deus se agrada disso. Eu vou orar, vou devolver o microfone para a pastora e ela vai fazer aí o término que tiver para fazer. Tá bom? Fecha os seus olhos, eu oro e devolvo o microfone para ela. Fecha os seus olhos. Se você tiver uma causa na justiça, coloque agora na presença de Deus.
Se você está diante de uma porta fechada, pede para Deus abrir. Eu creio que Deus abre porta. Quando eu comecei a pregar uns anos atrás, eu era bem jovem, hoje eu estou bastante velhinho, né? Parecendo um senhor, né? Brincadeira. Eu ia para as igrejas de ônibus, chegava na hora do amém, pastor. Porque o ônibus demora. Aí Deus me deu uma estratégia. Eu chamava um cantor que tinha moto ou carro, falava, vamos lá para você cantar. Aí todo mundo me levava para lá e para cá. Um certo dia, um deles falou, rapaz, esse menino fala que é para mim cantar, ele vai pregar, mas é coisa nenhuma, o negócio, ele é folgado, né? Ele quer que eu levo ele. E eu ouvi isso, irmão. Estava de trás da porta, ouvi aquilo, ele desceu no coração, fiquei triste, abatido. E eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu nunca mais passo por isso. Eu coloquei à disposição da sua obra, não foi para passar por isso. É a última vez que eu passo por isso. E se o Senhor me abençoar por onde eu passar, eu vou contar a bênção para a glória do seu nome. Os anos se passaram, irmãos, e eu estava com dívida até o pescoço, e tentando, cava buraco dali, pobre plantão de outro. Deus levantava a gente ali e abençoava. Aí chegou um doido lá e falava, você não quer tirar uma moto, rapaz? É bom para você fazer a obra. Eu falei, meu filho, nem fala de moto para mim, que o dinheiro assusta e corre de você. Ele falou, você não é crente, não serve a Deus. E ele não era, olha Deus usando o ímpio para me corrigir. Eu falava, sou sim, sirvo a Deus. Ele falou, pois é, sua moto vai sair. Você não serve a Deus, então vai sair. 3 meses depois ele vem lá, traz uns papéis, eu assino. E eu preocupado, né? Falo, meu Deus, o orçamento está baixo, como é que eu vou pagar? Uma semana depois que eu assinei o documento, ele ligou para mim da loja e falou, vem aqui porque sua moto já chegou. Irmãos, eu demorei mais de uma semana para buscar a moto, porque eu só fiquei preocupado. Falei, como que eu vou pagar esse negócio aí? Minha mulher ficou brava demais. Irmãos, aí uma semana depois, 2 semanas, não, deu no total de tudo, fui lá buscar a moto. Com o tempo esquecendo das parcelas, esquecendo disso, fui pregar aqui, fui pregar ali. Só sei que ano passado fez 3 anos pagando ela, graças a Deus terminei. E acredite se quiser, nunca tirei R$1 do bolso para pagar a moto que está aí fora. Deus sempre viu a gente de longe que eu não conhecia para acreditar que era Ele que estava providenciando. Porque quem se coloca à disposição do reino, Deus cuida, Deus providencia, Deus manda provisão, Deus abre porta, Deus destrava para a glória do nome dele. Você que crê, levanta a mão lá em cima. Você que crê na provisão, você que crê no milagre, você que crê no renovo, você que crê na restauração da família, na porta se abrindo, na porta de emprego, você que quer que a depressão vai embora, se quiser síndrome do pânico, levante a mão e glorifique o oro agora. Senhor meu Deus, aonde houver alguém agora, meu Pai, colocando uma causa nas tuas mãos, seja ela, meu Pai, a causa da justiça, seja um parente preso, seja a restauração do casamento, seja o filho problemático, esposo no alcoolismo, entra com milagre agora e com solução para a glória do seu nome. Eu creio que o Senhor está fazendo isso agora. Tem bênção chegando na vida da casa de 3 pessoas aqui. Cadê você? Toma posse do teu milagre. Eu vejo pela você nessa noite uma grande porta se abrindo na vida de alguém aqui. Pega! Porque o milagre chegando na sua vida. O caroço desaparece agora no nome de Jesus. O câncer seja extirpado agora no nome de Jesus. E esse teu filho que está preocupado, Senhor, com o aluguel, preocupado com a parcela do carro, da moto, seja mais alguma coisa, Senhor, sana essa dívida para a glória do seu nome. Tira o nome do Serasa, do SPC. Eu creio nessa possibilidade, porque eu já vivi isso, meu Deus. Entra com providência agora, para que teus filhos voltem aqui testificando que o milagre aconteceu para a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Aplauda o nome de Jesus Cristo.